Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, e com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela que nunca atrasa, que Jesus nos conduz, pontual, Miranda, você falou, eu pontualíssima, viu? Ó, então vamos pegar o nosso livro aí, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, o tópico é Qualidade dos Médiuns, e o item que nós vamos iniciar é o 86, onde Allan Kardec diz o seguinte: para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas. E, entre os nossos defeitos, o que lhes dá maior margem, a maior, é o orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiuns obsidiados, e principalmente nos fascinados. É o orgulho que faz se julguem infalíveis e repilam todos os conselhos. Eu até comentava no programa passado já sobre essa questão do orgulho, que é uma das nossas maiores dificuldades, e para um médium, ele se coloca numa situação de muito perigo, né? Porque o médium orgulhoso, ele normalmente se acha superior, né? E se ele é superior, ele tem uma tendência a não ouvir ninguém. E aí, muitas vezes, quando a gente se fecha a ouvir o companheiro de tarefa, que vem nos dar um alerta, que vem nos chamar a atenção sobre algum ponto, normalmente vem o melindre, porque o médium orgulhoso, ele é médium melindrado, né? Quem é você para me chamar a atenção? Quem é você para dizer que esta minha mensagem não vem do espírito que a assina? Fascinação. E aí corre-se o risco de entrar no que Allan Kardec considera, né, como o processo mais grave de obsessão, citado agora por Aloísio Guigino, que é a fascinação. Por que, Aloísio Guigino? Porque a partir desse momento, nesse estágio de fascinação, só ele é que detém a verdade. Os outros estão todos errados. Eu costumo dizer que é um pelotão marchando, em que um está com o passo errado, mas para ele está de passo errado, todos os demais estão errados. Ele é o único certo. Então, a fascinação, de um modo geral, é isso, certo? Com essa comparação aí, nós vemos que ele não aceita mais nenhuma ponderação, nenhuma chamada, nenhuma argumentação, e isto é o início do fim para o trabalho do médium. É doloroso, porque ele não se enxerga, ele não se percebe. Não. Né? E é um exercício que a gente precisa fazer diariamente para não entrar em qualquer nível de fascinação no dia a dia. Em cada situação, buscar realmente se situar naquilo que se faz necessário, fazendo autoavaliação. É por isso que está lá, o Sócrates fala, e Santo Agostinho faz a referência, que está lá no oráculo lá em Delfos, né? O homem, conhece-te a ti mesmo. E esse conhecimento de si mesmo não é algo que você vai parar agora, dá um mergulho em si e já sair com o autoconhecimento pronto. É essa situação diária, de todos os dias, desenvolver o hábito de repassar o dia. Como foi, se você realmente alcançou o objetivo daquele dia, cumpriu os deveres como deveria ter cumprido, fazendo sempre essa autoavaliação. Eu lembro que, na época, eu não conhecia a doutrina espírita, e em alguns momentos vinha aquela intuição. Em tal situação, quando ocorreu tal coisa, o que você sentiu? Era como se alguém estivesse conversando comigo. Sabe, hoje eu tenho certeza que era assistência espiritual. Por que você sentiu tal coisa em tal momento? O que você sentiu? Por que você sentiu?
E essas perguntas me ajudaram a, de alguma forma, manter o meu foco. Ainda que fosse muito limitado, porque não era espírita, mas eu já tinha essa assistência espiritual bem anônima mesmo, que conversava comigo. Nos momentos que a minha rebeldia ficava muito em alta e aquilo me deixava desequilibrada num determinado nível, você está assim por quê? Quando você ouviu tal coisa, por que você sentiu isso? O que é que tinha dentro de você que fez você sentir tal coisa? É o exercício que hoje a doutrina espírita nos apresenta como sendo o autoconhecimento. Isso aí não acontece só com o médium, não, né? Isso aí na nossa vida, certo? Muitas vezes alguém faz alguma observação que nós chamamos de crítica, certo? Que para a maioria, quando ele fala em crítica, é alguma coisa negativa, né? Mas a crítica não necessariamente é negativa. A crítica muitas vezes nos chama a atenção de algo que é importante para cada um de nós. Então nós temos que ter uma capacidade de analisar aquilo que está acontecendo ou que nós estamos fazendo, certo? Porque senão nós seríamos perfeitos. Nenhum de nós teria a possibilidade de estar cometendo algum equívoco. Então é através do ouvir, desse analisar, desse estar em condições de entender que nós podemos melhorar ou corrigir alguma coisa, que nós temos que estar sempre abertos, seja na nossa vida normal, do cotidiano, seja no exercício da mediunidade. Então, por isso é que nas reuniões mediúnicas, em geral, ao final da reunião, existe um momento, certo, de comentários positivos com relação ao que ocorreu ou ocorre naquela reunião, certo? Para que cada um possa tirar dali não uma crítica pessoal de denegrir, não, mas alguma coisa que possa ser melhorada no exercício da mediunidade. Esse momento, você tocou nesse ponto, né? Tem muitos companheiros nossos nos ouvindo que são trabalhadores de reunião mediúnica. Sim. E é um momento delicado da reunião. Eu lembro que das reuniões que eu participo já há muito tempo, a reunião às vezes era muito boa, né, fluía muito bem, mas chegava a parte final, que era a hora da avaliação, e o que se via era um espetáculo, um show de horrores, né, porque os médios, na hora da avaliação, ao invés de avaliarem as comunicações, as dúvidas que ficaram em relação às comunicações, um médio ajudar o outro no entendimento do que aconteceu ali, o que se via era exatamente o que não poderia acontecer, né? Médiuns meio que atacando uns aos outros, né? No sentido de mostrar, evidenciar aquilo que eles consideravam equívocos dos companheiros na tarefa, né? Então, um médium que trabalhava, né, dando passagem, reclamava do doutrinador ou do dialogador, como se prefere falar hoje, dizendo que ele não foi feliz nas colocações, que ele não se portou com inspiração. Isso, eu não vejo como isso vai ajudar aquele dialogador. Ele só está deixando ele mais inseguro. Numa próxima vez, esse dialogador não vai conseguir sintonizar com os benfeitores, porque ele vai estar preocupado da avaliação que o companheiro vai fazer dele. Por sua vez, o dialogador muitas vezes, na hora da avaliação, dizia, porque o médium não soube segurar o espírito, porque o espírito bateu na mesa, porque o médium tem que ter disciplina. Então, quer dizer, fazendo duras críticas, às vezes até uma crítica que poderia ser pertinente se feita de uma outra forma, numa conversa fraterna, né? Meu irmão, eu percebi que naquela comunicação você procura citar mais o evangelho, fique mais tranquilo, não aceite provocação, mas tudo é a maneira como nós falamos. E o que eu vejo é os médiuns constrangerem-se uns aos outros, com críticas ácidas. Isso aí, em outras palavras, a gente pode dizer que pode estar ocorrendo uma competição, certo? De quem é melhor do que o outro. O que é lamentável, né? O que é lamentável. É lamentável. E indesejável numa reunião onde o médium ele tem que ter a humildade de sentir-se como um intermediário. Ele não é nada mais do que o outro. Não é mais do que o outro. Absolutamente. Apenas
ele está sendo intermediário de algum espírito e o outro de outros espíritos. Certo? E esse tipo de reunião, essas avaliações, não é para expor ninguém. Né? A reunião, já dizia, é uma reunião de avaliação, não é para exposição de nenhum trabalhador da equipe mediúnica. Então, o ideal, toda reunião tem o seu dirigente. O dirigente está percebendo que o Eduardo está com alguma dificuldade no diálogo com os espíritos, chama o Eduardo em particular, conversa. Eduardo, eu percebi que você estava com dificuldade, você acabou entrando um pouco na provocação do espírito, você se deixou levar pelo que ele estava... Então, assim, é uma conversa entre amigos, uma conversa de orientação. É diferente de eu ser exposto perante todo um grupo, né, pelos companheiros da reunião, de que você está muito inseguro, você conduziu mal. Isso não vai ajudar. Isso, na próxima vez que eu vou fazer o diálogo, eu já vou inseguro. Quando se trata de uma reunião mediúnica, independente do médio que vai estar sendo o instrumento de comunicação dos espíritos, ou do doutrinador, o dialogador, ou o médio de apoio, todos precisam saber que estamos no processo de autoeducação. Porque parece até que o outro companheiro que não está dando passividade está isento de se educar. E a educação desse companheiro é justamente no lidar com a dificuldade do outro, porque é uma equipe, é um grupo. E a energia vai circular em grupo. Eu fico refletindo o seguinte: nós temos um nível de imperfeição muito grande, como a maioria dos espíritos na Terra, mas a gente vai aprendendo que a crítica destrutiva eu prefiro deixar em quem me traz. Entendeu? Até situações que não são muito educadas nem delicadas, que eu precisei lidar em equipe, em tarefas mediúnicas, eu procurei ver o lado melhor. Era aquilo que eu podia ver em mim e me corrigir. Se o outro estivesse sendo infeliz, esse é um problema dele com a consciência dele. Ele pode ter... Porque ainda tem um detalhe, na tarefa mediúnica e na equipe tem algo que as pessoas esquecem. É a energia e a sensibilidade mediúnica. Às vezes o companheiro de tarefa, ele nem expressa com palavras, mas ele expressa um antagonismo vibracional, que aquilo vem como uma bomba para você, vem como um choque. Às vezes é um olhar, um semblante de desdém, um gesto de desprezo, entendeu? Uma intolerância. São coisas que estão presentes nas equipes que estão lidando com a mediunidade. E outras às vezes pensam, eu não estou falando, então eu não estou prejudicando. Não, você está sentindo, você está projetando, você está de alguma forma colocando uma areia que vai dificultar o funcionamento de um grupo que poderia ser produtivo, sem grandes produções a nível de fora, mas enquanto equipe dentro da casa. Rapidamente, né, mas são coisas que a gente vai lembrando. Tem um médium que trabalha numa das tarefas que eu participo, que um médium jovem, ele veio da Umbanda e ele acabava que ele tinha toda uma maneira de trabalhar e veio trabalhar na casa espírita, estudou, participou dos cursos, tudo direitinho, mas na hora do exercício mediúnico dele, ele acaba tendo o condicionamento da mediunidade dele dentro da Umbanda, da prática né? E aí um outro membro do grupo chegou para mim como dirigente, falou: Eduardo, olha, o fulano tem que... Ele falou, ele até achei legal isso, né? Que ele falou assim: olha, em outros tempos eu iria falar, mas eu achei melhor não expor o companheiro. É o amadurecimento, né? Falei, você fez muito bem não falar para não constrangê-lo. Ele falou: conversa com ele, Eduardo, porque é um menino dedicado, tal, mas assim, ele acaba reproduzindo a prática da Umbanda dentro da reunião aqui na nossa casa e não é adequado. Eu falei: olha, eu percebi, mas muito boa a sua pontuação, te agradeço de não ter exposto ele na hora da avaliação. Eu fui conversar com esse médium, expliquei para ele, falei: olha, todo espírito é muito bem-vindo, não tem nenhum problema que os nossos irmãos, né, que trabalham no terreiro de Umbanda se apresentem aqui para ajudar ou para pedir ajuda, não tem nenhum problema. Você como médium, e você estudou conosco, você sabe que aqui o trabalho é um pouco diferente, então o espírito pode se apresentar, mas ele vai falar, ele vai se portar de uma maneira compreensível para nós. Sim. E você vai ajudar esse espírito nisso. Aí ele falou: não, entendi. Olha, o rapaz, a partir da outra reunião, ele foi perfeito. Veio comunicação, veio preto velho, mas tudo conversando direitinho, dando o recado deles. Ele conseguiu conter bem algumas comunicações, e aí no final da reunião, aí sim,
A avaliação serve para isso, para você estimular, não é elogiar. Sim. É estimular o companheiro e falar assim, olha, eu queria agradecer aqui perante o grupo ao fulano de tal, ele, pelo o esforço dele, a disciplina, o controle sobre a comunicação. Então isso é a palavra de estímulo, de carinho com o médium, porque as pessoas só sabem bater também nos médiums. É tudo ou nada. É como a Luísa falou, ou você elogia e exalta a personalidade do médium, né, deixando o médium vulnerável, ou você é muito duro na crítica, que é uma crítica muitas vezes muito pesada, expondo e causando insegurança. Então é nem 8 e nem 80, é o equilíbrio. Nós estamos aqui nos reportando a uma reunião mediúnica, né? Não o exercício propriamente da mediunidade. Sim, em outras ocasiões. Isso. Mas numa reunião mediúnica, um dos aspectos mais importantes é uma harmonia de vibração entre os participantes. Fundamental. Então, se nós estamos numa reunião mediúnica e estamos atentos apenas ao que não está de acordo com o que eu penso a respeito, eu estou prejudicando essa harmonia vibratória na reunião. Certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de entender que cada um dos que está ali está tentando fazer o melhor. Dar o melhor de si dentro das suas possibilidades. Agora, como nenhum de nós é perfeito, cabe sempre, como o Eduardo colocou, e seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Quando tiveres alguma diferença com o companheiro, vai ao escuro do teu quarto, não é assim que ele diz? Certo? E conversa com ele. Então é sempre uma questão da gente estar tentando contribuir de alguma forma, ou apenas conversar, porque também quem vai fazer alguma colocação dessa, pode ele estar errado. Não quer dizer que ele é o dono da verdade, não. Mas está tentando contribuir para que haja uma harmonia, certo, vibratória no grupo, que irá facilitar bastante o trabalho desenvolvido por aquele grupo. É por aí. Tá? Olha, uma orquestra, ela não vai se aperfeiçoar só na hora da apresentação do concerto. Uma orquestra, cada instrumento e cada músico vai primeiro desenvolver a mediunidade, a afinidade com seu instrumento. Então ele vai estudar o instrumento, vai estudar a partitura e tudo que tem a ver com a sonoridade do instrumento que ele vai deixar em evidência no conjunto. Mas existem os ensaios. Para o grupo que trabalha com a mediunidade, o que seria isso? O ideal é que aquela equipe que compõe a mediunidade na casa espírita, na tarefa mediúnica, estude a doutrina espírita junto. Por isso a necessidade do estudo sistematizado, da boa leitura, da conversa entre companheiros, tirando dúvida. É esse o ensaio da orquestra, fora do concerto. Porque quando chega na reunião, ele já vai estar envolvido naquele objetivo, naquele momento do dia. E a orquestra, a cada estudo, a cada ensaio, ela vai se aperfeiçoando. É nisso que de um concerto para o outro ela vai crescendo, a alcançar o objetivo harmônico ideal. Pegando aí o gancho na orquestra da Miranda, certo? Se numa orquestra nós tivermos um instrumento desafinado, vai prejudicar o conjunto todo. Tá? Então o maestro dessa orquestra, cabe a ele fazer com que este instrumento desafinado entre no mesmo contexto de harmonia do grupo. É isso que nós estamos falando. Tá? É isso que nós estamos falando. Então é muito importante essa crítica, vamos dizer assim. Quando a gente fala em crítica, a gente normalmente está falando em coisas negativas. Não. É aquela conversa, aquela busca de uma harmonia entre os participantes que é fundamental numa reunião mediúnica. Vamos continuar. Para você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Que é o Espiritismo de Allan Kardec. Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda e a Luísa Guigino. Nós estamos no capítulo 2
no tópico Qualidade dos Médiuns, o item 86, e vamos agora para o segundo parágrafo. Esse sentimento, diz Kardec, é infelizmente excitado pelos elogios de que são objeto. Basta que um médium apresente uma faculdade um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância e se julgue como indispensável, o que vem a perdê-lo. Então está bem claro aí, né? A gente entende, né, os riscos que envolvem, mas quando a gente lembra de Jesus, da grandeza de Jesus e da sua humildade, é difícil imaginar, né, como é que nós possamos nos deixar levar pela vaidade e pelo orgulho. Porque, assim, quem somos nós? Nós sabemos que viemos de um passado desastroso, né, na parte moral, e por mais que tenhamos uma mediunidade ostensiva, que dê bons frutos, a gente tem que ficar grato e não se orgulhar disso, e não se envaidecer, porque nada daquilo nos pertence. E eu lembro de Estevão, né, que foi um dos grandes espíritos que passaram aqui pela Terra. Estevão, quando conhece o Evangelho na Casa do Caminho, lá descrito no livro Paulo e Estevão, belíssimo livro do médium Chico Xavier, né, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, e o Emmanuel relata que quando Estevão estava na tarefa, e quando uma cura acontecia, né, e algumas curas aconteceram lá na Casa do Caminho, sobre a mediunidade de Estevão, Estevão se emocionava e chorava. Você vê, ele se emocionava e chorava, porque ele reconhecia a grandeza de Deus, né, e as bênçãos que Jesus estava fazendo chegar ali através dele. Então você vê a diferença, né? Uma grande alma, né, considerado, né, um dos primeiros mártires da história do cristianismo, toda vez que ele realizava uma cura, ele se emocionava e chorava, né, agradecido, porque ele sabia que aquilo não pertencia a ele. A mesma coisa veio acontecer depois com Paulo de Tarso. Antes, Saulo, perseguidor dos cristãos, depois se torna um cristão, e quando Saulo operava uma cura, ele também se emocionava. Então, por que nós, que trabalhamos a mediunidade, vamos nos orgulhar e nos envaidecer quando nós sabemos que aquilo não nos pertence, que pertence a Jesus e à espiritualidade superior? Devemos sim ficar felizes e gratos de estarmos sendo instrumentos dos bons espíritos pela oportunidade. Então isso aí é o que nós temos que entender sempre. A vida é plena de oportunidades para nós. E a mediunidade é uma grande oportunidade que nós temos para crescermos moralmente, através do trabalho no bem. Então, quando nós nós todos que temos como guia e modelo nosso Mestre Jesus, nós verificamos se ele era detentor de todas as virtudes, certo? Mas as virtudes que mais ressaltavam no trabalho realizado por Jesus eram a humildade e a caridade, certo? Então, o médium que trabalha em nome de Jesus, e a mediunidade deve ser sempre a mediunidade com Jesus, ele deve exercer e exercitar durante a sua atividade essa humildade. Ele saber que ele está tendo uma oportunidade de ser útil e usar esta oportunidade com humildade. Humildade para poder realmente praticar a caridade na sua maior expressão. E aí, Maria de Fátima Miranda? Todos nós, se formos observar direitinho, temos lição disso. Dentro de casa, na casa espírita, na vida, na reunião mediúnica, né, no grupo que nós compomos. Quando naquele dia estamos mais vigilantes, no final do dia não chegamos ao nosso leito com harmonia, com a paz. Então isso identifica o quê? Que em algum momento fomos desatentos. Pela nossa imperfeição, o orgulho ou o egoísmo fizeram gols contra a nossa paz interior durante aquele dia. E dito isto, muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E ele há de querer. Muita paz. Que Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, eu, Renato Souza, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, a gente ainda fazendo uso de toda essa tecnologia que nos favorece, né? Um tá num lado do planeta, o outro tá do outro lado do planeta e a gente tá aqui falando, gravando para você o programa, né? Olha, isso é muito bom, né, Bill? Seja bem-vindo, parceiro. Boa noite, meu parceiro, sempre juntos. O que nós fizemos no passado pra gente estar junto assim, Renato? Não quero nem lembrar. Melhor nem saber, estamos fazendo diferente agora, né? Sim, com certeza. Vamos em frente. Vamos aproveitar a oportunidade que está sendo dada aí, vamos em frente, não é? Exatamente. Bom, estamos em dezembro de 1859, a gente está falando sobre as questões do pós-morte, não é? Resposta ao senhor Oscar Cometan, né? Que a gente está falando, não é isso? E um espírito que não se acredita morto. Isso, ele não se acredita morto. E aí tem uma série de questões que o Kardec está trazendo para a gente. As perturbações, né, que ocorrem, né, e tudo mais, no pós-morte, de acordo com a situação de cada um, com a evolução de cada um, com o momento de cada um, tudo mais. Enfim. E aí o Kardec continua dizendo assim, Bill, além das circunstâncias da morte violenta, há outras que tornam mais tenazes os laços do corpo e do espírito. Porque a ilusão, da qual falamos, se observa igualmente em certos casos de morte natural, e é quando o indivíduo viveu mais da vida material do que da vida moral. Se concebe que seu apego à matéria o retém ainda depois da morte, e prolonga assim a ideia de que nada tem a mudar para ele. Tal é o caso da pessoa que acabamos de falar. Olha aí, tudo que a gente tinha falado no início do programa passado, né, Bill? Com relação a ele vivendo mais a vida material, né? Sim. É importante destacar que me veio em mente agora aqui, cara, porque as pessoas que não conhecem a doutrina, que são simpatizantes ou que estão chegando agora, elas podem perguntar, né, de onde vem isso, de onde vem aquilo, como sabe disso, como sabe daquilo. Kardec, como um grande pesquisador que era, estudioso, né, cientista, ele não acreditaria em qualquer balela que fosse dita para ele, né, ou a ele. Então, a espiritualidade, obviamente, já estava programada, né, a vinda dele, ele, acordado com ele e tudo mais, enfim, obviamente. Mas ele, como encarnou nesse corpo, né, com essas características que eu citei, ele não acreditaria em quaisquer situações, né, Renato? Então, essas citações, para quem não conhece, não estuda, não conhece a doutrina, foi trazida pelos próprios espíritos, depoimento dos próprios espíritos, bem como foram todas as perguntas que ele fez em O Livro dos Espíritos. Ele fazia a mesma pergunta para diversos médiuns em diversos cantos da Europa, inclusive do Brasil, né, e no próprio filme do Kardec lá, o nome por trás da história coloca muito isso, né, do movimento no Brasil que mandava cartas para Kardec, daqui para lá, enfim. Então foi muito bem estruturado, né, Renato? E essas entrevistas ele mesmo fazia, outros médicos faziam aos espíritos de forma muito séria, de forma muito seletiva. Não era uma forma assim, a gente vai para onde hoje? Eu vou para a Praça 15 fazer pesquisa lá com os espíritos. Não era assim.
né, aleatória, nem tão pouco solta, né, meu parceiro? É bom a gente destacar isso, né? Não, claro, tinha um método, né? Tinha um método, tinha um porquê, tinha um fundamento, enfim, não, a coisa não era assim aleatória. Não, né? Com certeza. E aí ele continua dizendo: notemos a diferença que há entre a situação dessa pessoa e a do segundo parente. Um quer ainda comandar, crer, ter necessidade de suas malas, de seus cavalos, de sua viatura, para ir reencontrar sua mulher. Não sabe ainda que, como espírito, o pôde fazer instantaneamente, ou, melhor dizendo, seu perispírito é ainda tão material que ele o crê sujeito a todas as necessidades do corpo. O outro, que viveu a vida moral, que teve sentimentos religiosos, que se identificou com a vida futura, embora surpreendido com o mais improviso que o primeiro, já está desligado. Disse que vive no meio de sua família, mas sabe que é um espírito. Fala à sua mulher e aos seus filhos, mas sabe que é pelo pensamento. Em uma palavra, não há mais ilusão, ao passo que o outro ainda está na perturbação e nas angústias. Ele tem, de tal modo, o sentimento da vida real, que viu sua mulher e seus filhos partirem, e que partiram, com efeito, no dia indicado, o que ignorava seu parente a quem apareceu. Por outro lado, notemos uma palavra muito característica de sua parte e que pinta bem a sua posição. A esta pergunta: de onde vens? Respondeu primeiro pelo nome do lugar onde habitava, depois a esta: é do castelo? Não, disse com pavor: é do cemitério. Ora, isso prova uma coisa, é que, não estando completo o desligamento, uma espécie de atração existia, ainda entre o espírito e o corpo, o que o fez dizer que veio do cemitério, mas nesse momento parece começar a compreender a verdade. A própria pergunta parece colocar no caminho, chamando sua atenção para os despojos. Por isso, pronunciou essa palavra com terror. Interessante, né? Que ele diz que vem justamente de onde ele está ligado, de onde está o pensamento dele, de onde estão os sentimentos dele, de onde está a vida dele, não é? Exato. Se ele mesmo já dá essa resposta que vem do cemitério, ele está tentando não acreditar, né? Porque é interessante aqui que ele coloca aqui em cima, né? O outro que viveu a vida submetidas a todas as necessidades do corpo, né? O outro que viveu a vida moral, que tinha sentimentos religiosos, que se identificou com a vida futura. E aí mas não foi nem isso que eu queria marcar, não, eu marquei até de outra forma. Mas enfim, quando ele fala aqui que o cara não consegue escutar, não consegue ouvir, não consegue ver, dado a essa ligação ainda muito material ainda, né, dele não crer ou não querer acreditar que está morto, né, e de não ter a noção de tempo e espaço, que é diferente do espírito desencarnado com o espírito encarnado, né? O espírito desencarnado, tempo e espaço é diferente, né? É uma coisa meio que atemporal até, né, Renato? Sim. Você pode ir para onde você quiser, vai lá, vai cá, enfim. Pra gente não, a gente é tolhido, né? Por isso que até às vezes a gente fala para a pessoa, por exemplo, que está fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, falar em voz alta, né? Porque o espírito nobre, ou um espírito ainda que não seja nobre, mas que já tenha recobrado a consciência espiritual dele e sabe que pode captar pelo pensamento, eu não precisaria fazer um evangelho de forma audível para as pessoas. Eu poderia fazer o evangelho de forma só do pensamento, transmissão de pensamento. Mas isso, os espíritos pedem para a gente falar em voz alta justamente para isso, para aqueles que estiverem muito ainda materializados, muito enraizados na matéria, ou nesse processo de desenlace, desencarne, e vem ter com você na sua casa, ele vai receber aquilo, ele vai, entre aspas, ouvir a sua voz,
porque ele não consegue captar pelo pensamento. Por isso essa importância da gente ler o Evangelho em voz alta, e não só no estudo do Evangelho propriamente dito, mas normalmente você está lendo um livro em casa de forma aleatória ali, ou na casa espírita, você lê em voz alta, para que os espíritos que necessitam estar ali, que são levados pela espiritualidade, possam escutar, né, Renato? É por isso que a gente fala muito, né? E às vezes suscita muita dúvida, né? Faço em voz alta ou faço um pensamento? Na dúvida, faz em voz alta, porque aqueles que não conseguem captar o seu pensamento, eles podem ouvir. E aqueles que já conseguem vão te ouvir da mesma forma. E aí é interessante porque a gente imagina que voz alta seria gritando. Não é gritando. Não, obviamente. Voz alta, a voz audível. É a voz audível, coloquial, não é isso? Enfim, desse Até porque jeito. O espírito é materializado, não é surdo, né? Sim, sem dúvida. A pessoa, voz alta é o quê? É gritar? Não é gritar, não. Tá? Megafônico? Não é pegar o megafone e fazer, não é desse jeito. Mas ler, fazer uma leitura, né? Deixando a sua voz... Forma normal. Sua voz sair. Porque, olha, não precisa ser muito alto, porque eles captam, eles estão ao seu lado. E se o ambiente tá acolhido pelo silêncio e tudo, eles vão estar ali, sem dúvida, captando as vibrações de cada palavra, de cada frase, Exato. de cada sílaba que você pronunciar, sem dúvida, com certeza. Voz alta é voz audível, né? Até o Renato lembrou bem, porque às vezes você está introspectado ali. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de me concentrar. Quem não tem? Coisa. Tem pessoas até que eu acho até que você se concentra mais do que eu, pelo que eu vejo. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu estou aqui falando com você, mas aí passa uma borboleta voando, eu já desvio meu olhar para a borboleta. Eu sou assim, né? Meio doido, assim, né? Um gato que passa, um bicho que voa, já me tira do foco. Então, se você está falando muito alto, você desconcentra tudo e todos, o ambiente, né? Então, o Renato lembrou bem, voz alta é voz audível, né? Enfim. São os famosos TDAs, H. Exatamente, totalmente. Sim, a gente fala do TDA dos outros, mas e o nosso? Não é? Meu Deus. Com certeza. Então ele continua dizendo assim, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, Anipa. Estamos em dezembro de 1859, ainda falta um pouquinho para terminar dezembro, vai demorar um pouquinho ainda. Dezembro, o Kardec publicou muita coisa, sem dúvida. Oxe, pensa igual janeiro, né? Com certeza, mas vamos nós, devagarzinho e sempre, né? E ele continua dizendo aqui, olha, os exemplos desta natureza são muito numerosos, e um dos mais tocantes é o do suicídio da Samaritana, que reportamos no nosso número de junho de 1858, lá com o Astênio e com a Mauri, né? E eu, sem dúvida nenhuma, eles já estudaram esse mês. Eu acredito, né? Com certeza. Esse homem, evocado vários dias depois de sua morte, afirmava também estar ainda vivo e dizia, entretanto, sinto os vermes me roerem, como o fizemos observar na nossa relação. E isso não era uma lembrança, uma vez que, durante a vida, não era roído pelos vermes. Era, pois, o sentimento da atualidade, uma espécie de repercussão transmitida do corpo ao espírito pela comunicação fluídica que ainda existia entre eles. Esta comunicação não se traduz sempre do mesmo modo, mas é sempre mais ou menos penosa e como um primeiro castigo para aquele que muito se identificou durante sua vida com a matéria. Olha só, Bill, que problema, hein? Não é? Essa comunicação fluídica. É uma coisa específica de quem suicida, né? Então, até que se esgote todo aquele fluido, vai sofrer as consequências. É a questão daquilo que semear, vai colher. Colherás, né? Sem dúvida, não tem jeito, né? Essa comunicação fluídica que ele coloca aqui é uma expressão até bonita pra caramba, comunicação fluídica, né? Essa comunicação fluídica, ela existe até o esgotamento predito, ou seja, aquilo que foi combinado, programado, lá com a espiritualidade, programado, vai continuar essa comunicação fluídica. A não ser que a misericórdia divina, aí sempre entra, invariavelmente entra a misericórdia, né? Dependendo de como o espírito, né, Renata, vale destacar,
está se encontrando ali. Ele pode se arrepender daquilo, né? Ele vai se arrepender, caramba, não era para ter feito isso. Mas ainda assim ele vai ter sofrer aquelas consequências do ato, né? Mas não quer dizer que ele tenha que ficar todo o tempo restante, né? Por exemplo, de encarnação que teria encarnado, não quer dizer que ele ficará lá em sofrimento. Ele se arrependeu, a espiritualidade, bom, ele se arrependeu, não vai fazer mais, então vamos tirá-lo desse sofrimento, né? Enfim. Sim, sim. É isso. E pode acontecer sim. Aí a espiritualidade vai lá, apropriada, a fazer aquele esgotamento, né? Faz o esgotamento, fluido, pronto, desliga. Não é? Para que os danos também não sejam tão profundos. E aí tem que há de se ver uma série de questões, enfim, né? E tudo mais. Então ele continua dizendo: que diferença com a calma, a serenidade, a doce quietude daqueles que morrem sem remorso, com a consciência de haver bem empregado o tempo de sua estada neste mundo, daqueles que não se deixaram dominar por suas paixões. A passagem é curta e sem amargura, porque a morte é para eles o retorno do exílio para a sua verdadeira pátria. Está aí uma teoria, um sistema? Não, é o quadro que nos oferecem todos os dias nossas comunicações de além-túmulo, quadro cujos aspectos variam ao infinito. É onde cada um pode aurir um ensinamento útil, porque cada um nele encontra exemplos que pode aproveitar, se quer se dar ao trabalho de onde consultar. É um espelho onde pode se reconhecer que não está cego pelo orgulho. E aí, Bill? Isso aí é o meu desejo, né? De todos nós. É o meu desejo, é o seu desejo, é o desejo de todos, né? Que a gente parta daqui com a calma, com a serenidade, com a sensação e a consciência de ter bem empregado o seu tempo nesse estágio na Terra, ou seja, consciência tranquila daquele que tem certeza de que o dever foi bem cumprido. Exato. Né? Enfim, cumprido e cumprido, né? Em todas as formas, porque a gente tem algumas experiências trazidas pela própria doutrina, né, que nos traz através da literatura espírita, por exemplo, Dr. Bezerra, que horas depois já estava na FEB, através da mediunidade do presidente da FEB. Sim. A gente vê alguns mártires do cristianismo aí, como Estevão, como Paulo, como, esqueci o nome agora da amada lá de Paulo no livro, qual é o nome, o Renato? Abigail? Abigail, Joana de Cusa, que foram pessoas recebidas pelo Cristo. Meu irmão, se eu for recebido pelo Cristo algum dia, eu não preciso ter dúvida nenhuma de que o dever foi bem feito, né, Renato? Madre Teresa, Gandhi, qual a dúvida que tem? Obviamente, nem todos serão recebidos pelo Cristo, obviamente, brincadeiras à parte, mas a consciência de você fechar os olhos nesse lado e abri-lo do outro, de você falar, eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Cara, isso não tem preço. Exato. E é a busca de cada um de nós, né? Minha, do Renato, dos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, é a sensação de dever cumprido. E isso é para poucos, né? Para poucos aqui encarnados. E não adianta reclamar que não teve ajuda, porque ajuda teve muita, não é? Sempre temos ajuda. Agora é o seguinte... e também chegar lá e dizer que, poxa, eu dependia de fulano, de ciclano, de beltrano. Não. Dependia de você, não é? Porque você não vai perguntar, ninguém vai perguntar para o Bill por que o Renato não avançou em determinado ponto. Não, vai perguntar para o Renato. O Renato que é responsável pelos atos dele, é o meu livre-arbítrio. E aí, quando você coloca uma outra pessoa, eu só sou feliz, por exemplo, né, com essa pessoa. Não pode ser assim. Porque você se anula. E só passa a valer toda a história, toda a vida, todo o livre-arbítrio, tudo daquela pessoa. E o seu não vale mais nada, a tua opinião não vale nada. E aí as coisas não funcionam, não é bem assim, não é? Você vai ser visto pelo que você fez, pelas tuas obras. E é muito simples. Quando você pega, né, pelos frutos o reconhecereis. Está lá, ele está dizendo. É ali, é pelos frutos. Frutos do Renato, os frutos do Bill, os frutos da Cris, os frutos de todo mundo, é de cada um, com certeza.
O meu dia hoje foi meio em cima de música gospel, né? Música gospel, né? A gente está nesse momento aí que você sabe bem, muitas pessoas sabem, então a gente fica muito angustiado. E aí, a primeira música que veio assim, que começou a tocar e eu comecei a chorar, né? O Renato sabe que eu não choro, né? As pessoas sabem que eu sou um cara firme, não choro, nunca choro, né, Renato? Não. E a primeira estrofe da música foi assim: por que choras se você tem um Deus contigo? Cara, aquilo ali... Falei, pô, essa mulher fez a música pra mim. Com certeza. Mas é verdade, pô, o Chico falava, só se angustia quem tem pouca fé. Porque quem tem muita fé, e aí eu classificaria poucas pessoas, quando eu falo muita fé, né, Renato, a gente sabe, né? É aquela fé robusta. Porque aí faz até analogia também nessa música com Pedro. Durante aquela tempestade lá, que Jesus veio caminhando sobre as águas, e Pedro começa a caminhar também sobre as águas e despenca pela falta de fé, é a analogia com a nossa vida. Porque quem é você não focar nas, qual é a expressão que ela usa? Nas circunstâncias. Exato. A gente foca nas circunstâncias, nos resultados, a gente não foca no Cristo. E isso é muito bonito, cara. Essa letra dessa música é muito bonita, porque a gente tira o foco do Cristo, a gente para de olhar para o Cristo, que segue ali como comandante do barco, da nau, ele segue ali com um olhar sereno, né, Renato? Sim. E você passa a olhar ao lado, o que que tá... Bom, o Cristo está ali, mas o que que tá rolando ao lado? Pô, maremoto, é tsunami. Cara, olha para o Cristo, vê como é que ele tá. Agora, se você vê que o Cristo está desesperado, e o Cristo fala para você assim, ó, Bill, Renato, dá teu jeito que deu ruim, eu vou pular fora do barco. Meu irmão, aí tu tá lascado. Sim. Né, Renato? Aí deu ruim. Só que, né? Mas então, aí você tá num maremoto, uma tsunami. Você olha pro cara, o cara tá lá tranquilão, tenha calma, tenha fé, falando para você, como mostra lá o capítulo 19 do Evangelho, né? A fé transporta montanhas. Como é que você vai se angustiar, né, Renato? Em que momento você vai se angustiar se você crê de forma robusta que tudo aquilo ali vai passar? Os picos, os vales, os desertos, vai passar, meu irmão. Em algum momento vai passar. Sim. Né? É igual areia movediça. Quanto mais você reclama, quanto mais você se debate, mais você afunda. E aí demora mais tempo para sair. Não é? Exato, exatamente. Falou tudo, demora mais tempo para sair, porque você precisa aprender, você precisa passar de ano. Sim. Se você não fizer aquilo, você vai ter que voltar, então que se voltar amanhã, que seja hoje. Observa, se cala um pouco, não é? Vá lá, faça uma visita, perdão. Deu pigarro. Faça uma visita ao seu eu interior, não é? Observe ao seu redor o que está acontecendo. É momento de brigar. Olha só, vejam bem. Brigar, lutar. É no sentido de lutar para vencer. Não é? Sim. Lutar tirando a vida do outro. Eu não estou falando disso, não. Eu não estou falando de lutar dando pernada no outro, passando o outro para trás, não. É lutar as suas lutas para você poder vencer, não é? É momento de lutar ou é momento de parar? De observar, não é? Numa enchente, o que você faz? Você mergulha e vai a nado? Não, é perigoso. É o momento de parar, procurar um lugar alto, respirar, se abrigar, abrigue-se, porque não chove só na sua casa, não chove só em cima da sua cabeça, chove em cima da cabeça de todo mundo. Mas eu acho que está chovendo muito só em cima da minha. Né? E aí complica, porque eu não consigo, eu vou me afogando cada vez mais naquele problema. Porque chega a situação difícil, eu não sei lidar com aquilo, e vou me enrolando cada vez mais como se eu fosse um carretel e vou me enrolando naquela linha, naquele problema todo lá e não acaba nunca. E aí envolve a fé, envolve tudo isso que você falou, paciência, não é? Observa, dá uma olhadinha, respira fundo, compreende que é colheita. Ah, mas essa vida eu tô no Bezerra desde que eu nasci. Ah, mas e na outra? Né? Exatamente. E aí tá no Bezerra para você fortalecer, que se não tivesse teria sido pior.
E tem tudo isso que você tem que ponderar. Exato. Né? Exato. Tá acabando, Bill. Temos aí 10 segundos. Temos uns segundozinhos aqui. Antes de passar para você, eu vou trazer, diante disso que a gente estava falando, o seguinte, de Joana de Ângeles. Não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas, nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar continuidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar ao último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Muita paz. Exatamente, essa passagem é linda, né? Linda. Nosso programa chegou ao final, tá bom? Na semana que vem nós estamos de volta. Grande abraço a todos, valeu! E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.